Está começando mais um Em Dia com a Saúde. O tema de hoje, cirurgia plástica. Para saber as melhores orientações na busca por um profissional capacitado, é só permanecer assistindo ao programa que começa agora. O Brasil é o segundo país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo. Mama, rinoplastia, lipoaspiração. Necessidades ou até mesmo uma distorção de imagem criada pelas redes sociais. Para falarmos de maneira responsável sobre o tema, eu converso agora com o cirurgião plástico Tiago Aruzo. Seja muito bem-vindo ao Em Dia com a Saúde. Muito obrigado, Luciana. Doutor, para começar, eu queria que o senhor fizesse a diferenciação de procedimentos estéticos para a cirurgia plástica. Então, a principal diferença é que a cirurgia plástica deve ser realizada em centro cirúrgico por um cirurgião plástico, enquanto os procedimentos estéticos podem ser realizados por outros médicos de outras especialidades de uma maneira menos invasiva. O cirurgião plástico é o único profissional que está de fato habilitado para realizar cirurgias plásticas? Sim, é o único. Como comprovar a habilitação desse profissional? Então, os pacientes que vão se submeter a um procedimento cirúrgico podem comprovar a habilitação do profissional pelo site do Conselho Federal de Medicina ou pelo site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica em uma aba específica escrito Buscar Médico. Então você só digita o nome do profissional e lá vai ter o registro de qualificação de especialidade, que é o RQE. É um número dado após você concluir as residências necessárias para ser um cirurgião plástico. Doutor, o que geralmente é perguntado para o paciente na primeira consulta? É uma consulta demorada, rápida? É muito demorada, assim, é uma conversa. Eu sempre reservo no mínimo 1 hora para as primeiras consultas com os pacientes, porque é preciso que possamos entender o que levou à necessidade ou à vontade de realizar uma cirurgia plástica. Eu sempre digo que é o mais difícil da minha profissão. Realmente é entender, ter essa sensibilidade de poder suprir algo que gera alguma dor no paciente. Na maior parte das vezes, quando a gente fala de autoimagem, é sempre um tema muito sensível. E falando de autoimagem, hoje as redes sociais elas dão uma ajudada considerável para nos sentirmos com necessidades que muitas vezes não temos. Essa conversa também é importante em consultório, né? Muitas vezes a pessoa chega com vontade de mudar o que não precisa. Isso, com certeza. Eu acredito que o dilema de expectativa e realidade é sempre colocado em prova no momento da consulta. Então, há necessidade de entender o que motivou aquela necessidade de mudança. Eu sempre falo que se é algo que você deseja, é algo que te incomoda, você deve mudar. Mas se foi motivado por qualquer outro fator, principalmente fatores externos, é interessante que você repense o desejo de mudança, visto que é um procedimento cirúrgico, como todo procedimento cirúrgico, é colocado na consulta os riscos e benefícios, assim como a transformação que vai gerar. Então eu acredito que a cirurgia plástica, quando bem indicada, sem dúvida é o melhor dos mundos. E chega com uma expectativa muitas vezes inatingível, quero essa foto aqui, esse filtro, dá para reproduzir na realidade? O que acontece é que as redes sociais acabam gerando comparações imensas. Então você compara a sua realidade com o palco dos outros, então assim, é bem difícil. Você compara a sua versão ao acordar com a melhor versão de uma pessoa em uma foto muito editada. Então, assim, é interessante realmente você conversar com o paciente para que ele entenda até que ponto a melhora pode ocorrer e se aquilo que está sendo colocado para ele é suficiente. Porque tudo que é muito bem conversado depois não gera arrependimento. Isso é muito comum quando nós vamos fazer o cabelo no salão, mudar de cor, a cabeleireira sempre faz um alerta, né? Olha, esse brilho de cabelo aí, ele é impossível, não é humano. A mesma coisa acontece também com o brilho da pele, tonalidade, mudança no formato, é preciso conversar e mostrar o que é real, né? Sim, com certeza. Eu sempre peço que as pacientes me mostrem fotos de padrões que elas queiram atingir. Muitas das vezes as pacientes fazem comparações que não se aplicam.
Por exemplo, uma paciente que ela passou por um procedimento e ela perdeu muito peso, teve uma reeducação alimentar, ela tem uma qualidade de pele diferente de uma paciente que nunca passou por nenhum processo desse, assim como a gestação, por exemplo. Essa distorção de imagem chega a tal ponto do profissional da área de cirurgia plástica ter que conversar e muitas vezes encaminhar para um outro profissional, para um psicólogo, para um psiquiatra, para algum tipo de terapia. Sim, acaba que a conversa, eu acho que é muito importante. Eu acho que no nosso meio, gostar de gente, gostar de se comunicar é extremamente necessário. Até para poder entender o que passa na cabeça do outro, que é algo muito difícil. Na maior parte das vezes, quando a gente observa que se trata de um dismorfismo corporal, ou seja, um transtorno de autoimagem, ou seja, uma paciente está na sua frente, ela é linda e ela está com queixas estratosféricas relacionadas ao contorno corporal, forma das mamas, acho que é muito prudente, primeiro, que a gente contraindique a cirurgia. E tente mostrar para a paciente que não há necessidade disso. Caso não seja suficiente, é interessante que com muita calma e muita delicadeza a gente sugira que ela busque meios também profissionais de lidar com essas demandas. Mulheres continuam sendo maioria, procuram mais do que os homens, mas tem aumentado o número de homens preocupados com a realização de uma cirurgia plástica? O público feminino ainda é a grande maioria em relação às taxas de cirurgias realizadas. Mas o público masculino tem se cuidado mais, tem tido mais preocupação, ainda mais no Brasil, que é um país de clima tropical, é um país que há muita exposição de corpo. Então, graças a Deus, tem tido também um aumento do estilo de vida mais saudável. Então, acaba sendo um público que está mais preocupado, sim. E quais são as principais queixas dos homens? O que eles estão querendo mudar? O que eles estão preocupados em melhorar? Principalmente o contorno corporal, semelhante às mulheres. As mulheres, obviamente, somadas às cirurgias das mamas, mas contorno corporal, principalmente abdominal e definição de muscular e para conseguir um aspecto até mais viril, digamos, do contorno. Mulheres passam pelo parto, né, muitas mudanças no corpo. O adequado é esperar algum tempo depois do parto, esperar alguns meses para realizar uma cirurgia estética, uma abdominoplastia, uma lipo, ou é possível fazer junto da cirurgia já do parto? Sim, a gente sempre orienta, eu brinco com as pacientes que elas aproveitem esse momento, que é um momento único na vida de qualquer mulher, que é o parto e a maternidade, mas por questões fisiológicas, a cirurgia plástica não pode acontecer logo após o parto. O corpo feminino, ele muda muito com a gestação e após a gestação, algumas mudanças continuam acontecendo, principalmente no que diz respeito às mamas, visto que existe a questão da amamentação, do aleitamento materno exclusivo. Então, é orientado que as pacientes esperem pelo menos 6 meses após o parto para a realização de cirurgias de contorno corporal. Somado a esses 6 meses, mais 2 meses, caso sejam cirurgias de contorno ou cirurgias da mama. E caso a mulher já tenha decidido que quer ter mais de um filho, o ideal é que ela espere ter o segundo filho, por exemplo, para realizar uma cirurgia plástica, ou ela pode fazer a cada cirurgia um retoque de uma primeira cirurgia? Sim, é interessante conversar com a paciente. Até a gente havia conversado um pouquinho antes, que é muito individual a indicação das cirurgias. Então, eu sempre tento entender em que momento aquela paciente está. Se ela busca ter um filho em um período próximo ao que ela está buscando a cirurgia, eu sempre oriento que ela viva primeiro a maternidade e depois a cirurgia. Até porque ela vai precisar de repouso, ela vai precisar seguir orientações específicas e muitas das vezes a gente sabe que a mulher não dispõe de tanto tempo logo após ter sido mãe. Muitas informações de qualidade até agora, mas nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já. Voltamos com mais um bloco do Em Dia com a Saúde. Eu continuo conversando com o cirurgião plástico Tiago Aruso. Doutor, no primeiro bloco aprendemos muita coisa, mas eu continuo conversando com o senhor sobre a necessidade de procurar um profissional habilitado para realizar cirurgia plástica. Qual é a formação desse profissional? Demora muito tempo, né? Demora um pouco, realmente, mas eu entendo que precisa demorar, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Então, um cirurgião plástico, ele necessita ter, no mínimo,
6 anos de curso de medicina, ou seja, ele precisa ser médico antes. Em seguida, ele precisa ser cirurgião geral, é uma residência médica, ele presta a prova para poder fazer. Então, são mais 3 anos de residência em cirurgia geral. E, posteriormente, ele precisa fazer residência médica em cirurgia plástica, que são mais 3 anos. Ele também presta a prova para fazer residência. Perdi até a conta aí. São 12 anos 12 atualmente anos. no total. Então, findando a residência de cirurgia plástica, ele presta mais uma prova de título para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, para poder ser membro. E então ele é especialista em cirurgia plástica. Por isso é tão importante procurar o profissional adequado, né? Com certeza, é muita responsabilidade e uma formação muito rica e muito importante. Doutor, na década de 90 era muito comum a procura de cirurgias de colocação de silicone nas mamas, principalmente até em tamanhos bem exagerados, né? Hoje as coisas estão um pouquinho diferentes e algumas pessoas estão procurando até o explante, né? A retirada da prótese de silicone. Por que essas pessoas estão procurando? As próteses não são seguras, não eram seguras, por que dessa decisão? Sim, acontece que o ideal de beleza é cíclico, né? Então a gente vai observar em momentos diferentes da história padrões diferentes de beleza, isso desde a Grécia Antiga. Então, o que acontece, primeiro, em relação às próteses que você perguntou, as próteses estão cada vez mais seguras. As cirurgias estão mais tecnológicas, os cirurgiões estão bem formados e com técnicas mais modernas. Então, a prótese, inicialmente, existia um prazo de validade de 10 anos. O paciente colocava a prótese e dizia, daqui a 10 anos você vai precisar trocar. Hoje em dia, não existe mais isso. As próteses estão mais seguras e não existe mais prazo de validade para a troca das mesmas. Então, obviamente, elas só serão trocadas se houver alguma complicação relacionada a ela, mas não por ter um prazo em si. Tem uma técnica melhor de colocação das próteses por baixo do músculo, em cima do músculo? Tem uma diferença, né? Tem sim. Existem algumas formas de fazer. A gente sempre brinca, não existe uma melhor do que a outra, existe a mais indicada para cada paciente. O que acontece é que, atualmente, nós conseguimos, com técnicas mais modernas, garantir uma estabilidade maior ao longo do tempo para essa paciente. Porque as pacientes, assim como as tecnologias foram evoluindo, elas estão ficando mais exigentes. Então, assim, não basta sair bonito da cirurgia, tem que permanecer bonito por mais tempo. E quais as cirurgias mais procuradas? Sim. Rinoplastia está na moda, né? Acredito que fizeram até um trabalho científico sobre a utilização de filtros do Instagram e o aumento da procura por cirurgias de face, incluindo, obviamente, as rinoplastias. Mas, ainda assim, as mais procuradas continuam sendo de mama e de contorno corporal, que são as de lipo e abdominoplastias. Inclusive, falamos mais cedo das mães. Existe um termo específico para essas cirurgias, chamadas de mummy makeover, que é justamente a combinação de cirurgias após o parto. Falando das mães, vamos falar dos filhos. Crianças e adolescentes, quando precisam de fato de cirurgia, é preciso ter uma avaliação diferenciada nesse caso? Com certeza. Isso acontece porque são pessoas em fase de formação, tanto de personalidade, e também é interessante que elas entendam o procedimento cirúrgico, porque você vai submetê-las a uma cirurgia e vai necessitar de cuidados pós-operatórios. As cirurgias estéticas, e eu falo principalmente as otoplastias, que são as correções das orelhas proeminentes, podem ser realizadas a partir dos 6 anos, idealmente por conta da formação da cartilagem, etc. Mas é interessante que a criança tenha se incomodado com a pulling, algum outro aspecto, e que ela consiga entender como vai ser o pós-operatório. Em outros casos mais extremos, que são as anomalias de face, e aí sim, a criança pode ser submetida bem precocemente, até porque a gente está falando de desenvolvimento motor, de deglutição, de fala, então, nesses casos, é um público à parte. O que não é permitido é uma cirurgia meramente estética e uma adolescente que está um pouco incomodada com uma fase da vida que vai passar, né? Isso, até porque a gente entende que é necessário uma maturidade maior para a realização. Pode até ser realizado em pacientes adolescentes com anuência dos pais, mas não é algo que a gente costuma encorajar, com exceção de pacientes que têm principalmente hipertrofias de mama, que já está levando a algum desvio postural, ou seja, é algo que acaba sendo mais funcional do que puramente estético. Doutor, após a decisão mesmo de que
realmente precisa de uma cirurgia plástica, qual o preparatório? Precisa de uma alimentação adequada, tomar suplementos, ou é muito individual essa análise, né? Isso, é bem individual, mas algumas coisas são orientações gerais que a gente pode passar até mesmo aqui. É até bom que o público todo veja, porque eu sempre digo que cirurgia plástica é um compromisso com a mudança. Então a gente tende a transferir muito para a cirurgia a mudança do estilo de vida, mas só a cirurgia não é suficiente para isso. Então a mudança, eu acredito que começa primeiro mental. É uma mudança que você vai mudar a sua mentalidade, entender que o motivo de estar necessitando, de querer realizar um procedimento cirúrgico. Mas já iniciar, eu sempre oriento antes, quem não faz atividade física, que inicie uma atividade física, uma dieta mais balanceada. Até porque você vai ser mais fácil depois da cirurgia você manter, sem contar que é comprovado cientificamente, a própria cirurgia funciona como um trauma para o metabolismo. Então, pacientes que estão estão mais saudáveis para se submeter a um procedimento cirúrgico possuem uma recuperação muito mais rápida. Então, qualquer suplemento, qualquer tipo de ajuda para o corpo, para ele cicatrizar melhor, né? Se de repente o corpo já está muito inflamado, não é o melhor momento para realizar, né? Algumas orientações são gerais e graças às redes sociais e aos meios de comunicação nós sabemos, então, que atividade física de baixo impacto qualquer pessoa pode realizar, então uma caminhada, que comidas um prato mais colorido, evitar produtos industrializados, mas eu sempre oriento as minhas pacientes, os meus pacientes, que antes do procedimento cirúrgico passem por uma avaliação nutricional. A gente faz exames que mostram a composição corporal bem detalhada, até porque eu gosto de planejar junto a eles o procedimento cirúrgico. Idade é o limite ou saúde é o limite para realizar cirurgia plástica? Sem dúvida, saúde é o limite. Saúde é o limite. A gente tem tido uma mudança no perfil dos idosos. Não existe mais aquele idoso, aquela pessoa com 60 anos que é restrita ao ambiente doméstico. Não, os pacientes de 60 anos, eles fazem atividade física, eles performam em várias áreas da vida. Então, que ótimo, porque nós somos a próxima geração. Tomara que a gente consiga... Que a gente aprenda. Que a gente aprenda para ter uma velhice tão saudável. Sim. Mas, realmente, saúde é o limite. Então, o pré-operatório é um momento muito importante, assim como o planejamento. Claro que isso na consulta vai ser trabalhado com mais afinco, mas quais os exames preparatórios para uma cirurgia plástica? Então, principalmente de exames laboratoriais, a gente faz uma espécie de check-up, né, para ver como é que estão as funções. Como eu sempre brinco com as pacientes que elas vão operar saudáveis e o mínimo que eu posso oferecer é que elas continuem saudáveis. Então, a gente faz, varia de acordo também com o tipo de cirurgia que vai ser realizado, mas no geral a gente faz exames de sangue, alguns exames de imagem, tanto se for cirurgia das mamas, a gente precisa de alguns exames das mamas, ou de contorno corporal, a gente precisa de alguma ultrassom de abdômen, algo do tipo. E, principalmente em cirurgia de contorno corporal, um exame que mostra a composição corporal. Como eu falei anteriormente, eu gosto de planejar junto com a paciente. Se o que te incomoda? O que me incomoda são os braços. Vamos ver quanto de gordura você tem no braço. Quanto eu consigo limpar com segurança do seu corpo, porque segurança é a palavra-chave em qualquer procedimento cirúrgico. Alguns casos de cirurgias ou de procedimentos estéticos que não deram tão certo acabam viralizando, né, sendo repercutidos nas redes sociais, viram matérias e as pessoas acabam até tendo um certo temor de fazer uma cirurgia plástica. Cirurgia plástica é segura? A maioria dá certo? Eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que estão em casa sobre isso. A cirurgia plástica é extremamente segura, até porque nós nos esforçamos ao máximo para preparar o paciente da melhor maneira para a cirurgia. Então, como você mesma disse no início, o Brasil é um dos países que mais realiza cirurgia plástica e nós somos referência em cirurgia plástica para o mundo inteiro. Isso é muito legal, as pessoas vêm de fora aprender conosco. Então, o que acontece, obviamente, é um procedimento cirúrgico. A gente sempre conversa sobre os riscos da cirurgia. Somado a isso, existem muitos profissionais não habilitados realizando cirurgias plásticas. Então, mais uma vez, a importância da gente ter falado aqui sobre a formação e como identificar qual profissional é realmente habilitado. No mais, a segurança é realmente a palavra de ouro quando vai realizar esse procedimento. É interessante que todas as pacientes saibam dos riscos de cada procedimento. Então, desconfiem de quem simplifica muito as coisas, porque a banalização é o primeiro passo para o fracasso.
Então, você explicar para o paciente, é uma cirurgia, por isso estamos fazendo um pré-operatório, estamos planejando, pode acontecer isso, isso, isso. Se acontecer, irei fazer isso, isso, isso. Por quê? Toda complicação todo mundo pode ter, mas abandono é inadmissível. Então, assim, é importante que o cirurgião esteja do lado durante todas as etapas, no pré, no intra e no pós-operatório. No pós-operatório, o paciente também tem uma responsabilidade a mais, né? Com certeza. Eu brinco que é um casamento. Eu sempre falo, cirurgia plástica é um casamento. Se só um se esforçar, não vai dar certo. Então, como todo relacionamento, tem que ser nutrido de ambos os lados. E eu sou tão interessado no resultado quanto ele. Então, o paciente feliz, para mim, não tem nem palavras para escrever, porque a mudança na vida de uma pessoa que realizou um procedimento estético e que está feliz com o resultado, ela transcende a parte estética. A pessoa melhora na parte social, profissional. Você vê outra mulher quando entra no consultório. E isso não tem preço. Doutor, o programa está chegando ao fim. Gostaria de deixar alguma sugestão, alguma recomendação para quem está assistindo? Gostaria de recomendar que, caso você se incomode com alguma parte do corpo, que você mude nesse aspecto, mas apenas se for motivo de incômodo. Um grande cirurgião plástico chamado Ivo Pitangui dizia que cirurgia plástica é para quem não se tolera. Ou seja, se você não tolera algo em si, tente mudar. Isso vale para qualquer área. Mas se o objetivo da mudança for externo, talvez não seja o melhor momento. Obrigada pela sua participação no programa. Eu que agradeço. Fico muito feliz de estar aqui. Até a próxima. Até. O Em Dia com a Saúde de hoje termina por aqui. Lembrando que você pode mandar dúvidas ou sugestões para o endereço que aparece aqui na tela. A gente volta no próximo programa com mais um tema que vai deixar você em dia com a saúde. Até lá!